Nesse vídeo pretendo discutir a diferença entre intuição e trauma. Por que é importante saber diferenciar intuição e trauma? Porque nós podemos nos equivocar sobre entender algo como intuição, como uma percepção de algo que já nos aconteceu, quando na verdade estamos movidos por traumas e por interpretações que estão distorcidas por nossas experiências traumáticas passadas. Então, é importante diferenciar se estamos agindo com intuição ou com trauma, porque traumas funcionam enviesando a nossa vida. Quando nós revivemos um trauma, quando nós lembramos de um trauma, a nossa reação tende a ser uma reação emocional. Quando a gente passa por uma situação análoga a algo que a gente viveu que foi muito traumático, nossa reação imediata é de sentir alguma agitação, alguma ansiedade, algum medo. Então, há um problema. Há situações que nós vivemos que nós pensamos nelas a partir do passado, a partir de experiências traumáticas e acreditamos que intuímos algo que vai se repetir. Mas é justamente isso que é a experiência do trauma. Você pode estar vivendo fora do mesmo contexto que aconteceu algo traumático no seu passado, mas você vai imaginar que aquilo vai se repetir. Então a gente pode confundir muitas vezes o que é intuição e o que é trauma. O trauma em geral nos faz agir por impulso, nos faz perceber algo de uma forma que muitas vezes naquele contexto não é válida. De maneira geral, os traumas podem se manifestar em pensamentos ou se manifestar em ações. Vão ser, podemos dizer, pensamentos automáticos. Você lidou com por exemplo, se você lidou com um padrão de relacionamento que te fazia muito mal e de repente você conhece, faz amizade, se aproxima de alguém que tem o mesmo padrão, você pode ter pensamentos ou reações automáticas, fora de contexto, mesmo que aquela pessoa tenha só um traço de uma característica de uma pessoa que te fez mal. Você pode acabar generalizando ou entendendo fora de contexto, você pode se confundir nessa situação. Muitas vezes, então, o trauma cria esse viés, essa confusão em situações análogas, que muitas pessoas confundem com intuição. Muitas pessoas acreditam que estão percebendo algo que elas não perceberam antes. E isso não é intuição, isso é justamente a experiência do trauma. É uma espécie de falsa percepção que, de maneira geral, é baseada em emoções. Nós temos um trauma e não uma intuição quando nossa percepção atual é orientada emocionalmente, porque estamos com muito medo, ou com muita ansiedade, ou muito agitados. Podemos dizer que essa é uma característica que permite diferenciar trauma de uma intuição, uma percepção traumática de uma percepção intuitiva. Traumas funcionam, então, ativando flashbacks emocionais. O que seria um flashback emocional? Seria quando você tem um sentimento análogo àquele que você teve numa situação traumática. Ou seja, muita ansiedade, muito medo. Então, quanto mais emocionalmente afetado, mais indicativo de que não é uma intuição que você está tendo a respeito de uma pessoa, a respeito de uma situação. Você pode, de repente, achar que alguma pessoa pode ser abusiva, que você nem está sendo, mas por você ter passado por uma criação abusiva, você antecipa. Ou que a pessoa tem más intenções porque seus pais escondiam de você as intenções e aí você tem uma interpretação equivocada. O trauma funciona assim, com interpretações enviesadas. É importante saber que tanto pessoas abusivas como vítimas de abuso emocional ou de violência psicológica passam por esses momentos de interpretação baseadas no trauma. Quanto menos recuperado você está, mais você vai interpretar as coisas baseadas em trauma e não em intuição. Por exemplo, o que é característico de pessoas abusivas é que elas tiveram também uma infância, uma adolescência de negligência ou de invalidação.
né? Ou negavam quem eles eram, ou viviam num ambiente conflituoso, né? Ou eram absolutamente controlados, ou passaram por violência, né? Essas pessoas abusivas, em geral, também são traumatizadas, tal como as vítimas de abuso emocional no seio familiar, de maneira geral, são traumatizadas. Violência psicológica leva a um trauma, só que o grau de diferenciação entre trauma e intuição vai depender do quanto você se recupera dessas situações, né? O trauma funciona então como reações inadequadas para um contexto. Você está num contexto social em que não está acontecendo exatamente o que você imagina que está, mas você percebe como está. Você percebe, as pessoas podem até te alertar e você vai acreditar, por exemplo, se você lida com alguém e você achava que aquela pessoa era legal para você, uma interpretação traumática pode ser um momento em que a pessoa agiu como um familiar seu que foi abusivo, um ex-namorado, uma ex-namorada que foi abusivo, e de repente vem à sua mente: eu sabia, tem algo de errado, ele sempre me enganou, essa pessoa sempre mentiu para mim. Ou seja, você está totalmente emocional, reagindo de maneira emocional, reescrevendo o passado e reinterpretando o passado e negando até suas próprias percepções anteriores. Isso é uma interpretação traumática, né? Então o trauma funciona assim, como reações inadequadas de acordo com o contexto. Nesse contexto que eu falei, de repente você revê as coisas, se acalma e vê que não é exatamente daquele jeito. Bom, o problema de ter vivido um relacionamento abusivo, de ter crescido numa família abusiva, é que pessoas que crescem nesses ambientes, que vivem essas relações, são traumatizados de alguma forma e podem viver a sua vida orientados pelo trauma, né? E são traumatizados a tal ponto que suas percepções podem se tornar equivocadas, enviesadas, vendo situações onde realmente não estão acontecendo aquelas situações, né? Então, como você sabe que é uma intuição ou que é um trauma? Se você tiver alta reatividade, alta emotividade, né? Você se torna reativo, você age imediatamente, por impulso, você age por impulso, você age por emoções, você age com medo, você age com raiva, isso é trauma, né? Você está agindo de maneira enviesada. Digamos que a intuição é mais serena. Você percebeu algo estranho, você vai ter uma dúvida analítica, que é diferente do trauma, que é agir por impulso. Eu sei que você me enganou. Não, você acha que a pessoa te engana, você vai analisar aquela situação. Isso é um agir intuitivo. Você tem uma desconfiança e você analisa, né? Então, agir com alta impulsividade frente a uma situação que relembra uma situação passada é claramente uma resposta traumática, não intuitiva. Bom, a gente pode diferenciar trauma e intuição do seguinte modo, né? O trauma se baseia em experiências que você viveu e ele está ativo, acontece um reviver desse trauma quando você tem uma reação, normalmente uma reação de ataque ou fuga, né? Uma pessoa traumatizada frente a uma situação análoga vai atacar ou ofender ou vai acusar, né? É a reação de ataque, ou vai fugir, se distanciar o máximo possível daquela situação, né? Se alguém que te lembre, alguém que foi abusivo com você, faz algo que te faz reexperienciar o trauma, pode ser que não tenha sido algo em direção a você, mas você pode ter uma resposta desproporcional. A intuição, por outro lado, funciona diferente. Ele funciona como aprendizagem a partir das suas situações, né? Por exemplo, você pode passar do trauma para a intuição, na medida em que você aprendeu a diferenciar o contexto em que um comportamento é abusivo, em que um comportamento é violência, e o contexto em que não é, né? Então, o trauma é uma experiência descontextualizada. A intuição é quando você, antes de reagir, antes de sentir, você contextualiza, né? Então, a intuição parte da aprendizagem dos contextos em que tais situações podem ocorrer. Então, a intuição se baseia na aprendizagem e tem como resultado a reflexão, a avaliação de cada situação. De cada contexto, de cada pessoa,
né? O trauma é indiferenciado. Você vive uma situação análoga a uma situação traumática, você reage de maneira emocional. A intuição é diferente. Você vive uma situação análoga, você vai ter a dúvida, será que é isso? Vou refletir antes de tomar uma decisão. Então, eu diria que essas duas coisas que são podem diferenciar trauma e intuição. Mas a gente tem uma visão completamente equivocada nesse sentido no cotidiano, né? No cotidiano, no senso comum, no que as pessoas acreditam, elas falam intuição como uma percepção que não muito como se fosse uma percepção extrasensorial. Eu estou com uma impressão estranha sobre essa pessoa, né? Isso seria uma maneira que se fala da intuição, como se fosse um atributo natural ou um atributo baseado nas suas experiências. Tem uma percepção, a nossa definição cotidiana de intuição apresenta alguns problemas, é bastante confusa, né? Intuição não é saber desde sempre, nem é uma percepção extrasensorial. Intuição é aprender. Você intui quando você aprendeu, viveu, processou, pensou, refletiu sobre algo e a partir daquilo você consegue tirar conclusões que te permitem avaliar contextos, avaliar situações, né? Então a intuição não tem algo de errado. Eu acho que tem algo de errado, eu já passei por isso, tem algo de errado. Não é você ter uma clareza baseada não nas emoções, mas na avaliação, na análise das coisas, e que a partir dessa clareza você toma decisões, né? Então a intuição não é inata, a intuição é desenvolvida a partir de experiências e reflexão. Se você tem só experiências nocivas, relacionamentos nocivos, vivência familiar nociva, e você reage emocionalmente, você não tem intuição. Você tem o trauma ativo em você. A intuição é aquele momento que você já passa a análise. Bom, o trauma então tem esse caráter automático, né? Ele funciona quase distorcendo a realidade com base em situações análogas a que você viveu, diferente da intuição, que é baseada na reflexão, e a partir da reflexão ela leva, né, a comportamentos mais moderados, mais contextualizados, né? Então é importante que a gente não leve em consideração essa definição de senso comum. Ninguém nasce com intuição. Ninguém tem intuição porque passou por uma situação traumática. Você tem um trauma se você passou por uma situação traumática. Você tem intuição se você superou o trauma, se você não reage mais tão emocionalmente, se você, mesmo que fique chateado, triste, com medo de alguma situação, você consegue conter suas emoções de maneira apropriada para fazer uma análise e falar, isso que eu estou passando, eu estou me sentindo triste porque essa situação já foi vivida por mim antes. Vou avaliar o que está acontecendo. A intuição é quase como um entendimento baseado nas experiências anteriores, mas com algum grau de reflexão. Não é simplesmente tem algo estranho. Você tem algo estranho, você pode reagir impulsivamente, mas você pode ter algo estranho e resolver pensar, avaliar, e aí você pensa, eu percebia que tinha algo esquisito, agora avaliando melhor, eu vejo que não tem. Ou percebia que tinha algo estranho com aquela pessoa, mas avaliando melhor, agora eu tenho certeza que tem, mas significa que você passou pela avaliação, né? A intuição, ela é mais processual. Bom, então, tomando de maneira geral, o trauma tem como característica causar ansiedade, causar pânico, causar medo. Então, quando acontece uma situação, revivência de uma situação traumática, nós temos isso se nós não tivermos superado esse trauma, né? Então, nós vamos ter pensamentos automáticos constantes. Às vezes, você pode pensar, eu acho que tem um problema com aquela pessoa, e não tem um problema com aquela pessoa. Na verdade, você simplesmente aconteceu algo, ela te lembrou alguma situação, né? Ou pode realmente ter um problema, e você pode usar uma coisa a respeito do trauma. Se uma pessoa apresenta características semelhantes, você aprender a notar aquelas características. O trauma também tem uma utilidade. Ele serve como caminho para você aprender a desenvolver a intuição. Se você lida com uma pessoa que tem características das pessoas abusivas que você lidou no passado,
você vai ficar desregulado, mas você pode chegar num ponto que você aprende a não ficar desregulado, que você não reage de maneira inadequada e que você vai desenvolver a partir da reflexão, a partir das perguntas corretas para si mesmo. Será que essa pessoa está agindo assim porque é parecida com tal pessoa que agiu mal comigo? Você pode desenvolver a intuição. Então o trauma tem uma coisa positiva, é o caminho para você desenvolver a intuição, né? Então, mas o trauma funciona como pensamentos automáticos, constantes. Será que eu estou sendo enganado? Será que essa pessoa me enganou esse tempo todo? Né? Eles impulsionam para uma ação imediata muito emocional. Né? Então eles funcionam como um flashback de uma ação passada, de uma situação passada. Elas vão gerar, sobretudo, medo, né? Medo de estar acontecendo de novo. Né? Elas vão gerar então reações emocionais, onde você vai estar desregulado, muito ansioso, com muito medo, ou com muita tristeza, ou muita raiva. Então as suas emoções vão estar desreguladas, e de maneira geral o trauma é generalizante, né? Você vivendo uma situação análoga a que foi traumatizante, você vai, mesmo que não seja no mesmo contexto, você vai sentir essas coisas, vai sentir emocionalmente abalado, vai sentir desregulado emocionalmente, né? Mas como eu disse, o trauma é uma via para o desenvolvimento de intuição, porque você percebe por meio das experiências traumáticas o que te faz bem e o que te faz mal, né? O trauma te chama a atenção para algo. Essa situação já te fez mal, né? Te causa medo, te causa ansiedade, porque essa situação já te fez mal. Desenvolver a intuição é começar a reagir entendendo a situação em seu contexto, o acontecimento em seu contexto, para não agir mal com outras pessoas baseadas num trauma do passado, né? Então, a intuição pode ser desenvolvida a partir do trauma e ela tem essa característica de uma avaliação, né? Agir por intuição significa que mesmo diante de uma experiência que você já viveu no passado que foi nociva para você, você vai ter clareza, você vai ter autocontrole, você vai ter uma conduta analítica, né? Você não vai ter reações automáticas, você vai reagir com calma porque você já pensou no que aconteceu, né? Você pode ter até a sensação, tem alguma coisa errada. A intuição, tanto o trauma como a intuição é assim, só que o trauma te deixa super desregulado. O trauma é caminho para a intuição, e como caminho para a intuição, você pode com o tempo aprender a se regular, e aquela sensação não ser só uma raiva, um medo, uma tristeza, e ser, tem algo errado ali, vou avaliar isso com tempo, com calma, né? Então, é uma situação estranha, que parece algo que você já viveu e que te leva à análise, a questionar, a procurar informações, né? Então, a intuição é quando nós já não reagimos automaticamente, avaliamos cada situação em cada caso, né? Enquanto a tristeza ou chateamento levam a pensar e avaliar soluções, buscar o diálogo, buscar a compreensão, buscar mais conhecimentos e não uma reação, né? Então, o que nós temos na conduta traumática é muitas vezes uma reação impulsiva, ansiosa, né? E a intuição eu sei que tem alguma coisa errada, mas eu vou pensar e vou agir da maneira que se deve agir nesse contexto, vou manter minha calma e agir, ver o que eu posso fazer, né? Então tem um caráter mais tranquilo, mais avaliador para tomar a decisão correta, né? Então ele é situacional, acho que isso pode permitir entender. O trauma é muito generalizante, a intuição desenvolvida a partir de experiências traumáticas é situacional, você vai avaliar cada situação. Bom, então o que eu quis comentar nesse vídeo é que muitas vezes o trauma pode funcionar como uma falsa intuição, fazer você ter a sensação de que tinha algo errado ali e reagir impulsivamente, né? Reagir mal, reagir emocionalmente, ou ficar triste e não entender bem o que está acontecendo, né? Você transforma o trauma em intuição a partir do esforço. É um trabalho mesmo, é um trabalho de lidar com o trauma, onde você vai buscar entender em que contextos tais coisas que aconteceram com você podem acontecer, em que você vai voltar às suas memórias, você não vai fugir delas, você vai voltar a cada uma das memórias e pensar em quais são esses contextos, você vai aprender a lidar com as emoções. Nossa, por que eu estou com medo agora? Você vai fazer essa pergunta
para tentar entender o que te causa medo, o que te causa tristeza e também o que te causa alegria, o que te faz bem, né? Então você vai aprender com o passado, aprender a lidar com as suas emoções do passado, processar suas memórias, situar em contextos suas memórias e o que lhe aconteceu, né? Então a intuição pode ser o resultado do trauma. Eu acho que o grande esforço de muitos que estão aqui me assistindo é transformar esse trauma que passaram com seus familiares ou com pessoas que se relacionaram em intuição. E o momento de passar é pela avaliação, pela busca de compreensão, por adquirir conhecimento sobre as experiências que passaram. E a intuição acabará resultando, então, numa análise mais calma, numa ação mais coordenada, mais organizada, mais racional, né? Que avalia cada contexto, né? Então, o trauma pode sim ser um caminho para o desenvolvimento da intuição, mas as duas coisas não são iguais. E é importante que a gente tenha consciência de quando nós estamos agindo motivados pelo trauma e quando nós já estamos no caminho de desenvolver ou já desenvolvemos a intuição frente a essa situação passada.